Geraldo, tô com muita saudade dele. Boa tarde pra você, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Tô com muita saudade dele. Vibratinho, começa o programa pra mim daí. A melhor tarde do mundo pra você, Stanley! Como ensaio funcionou? De novo! A melhor tarde do mundo pra você, Stanley! É assim que a gente começa. Ô, Stanley, é porque ele é novo. Hein? Ele viu que a câmera... Ele é novo ainda, tem só 20 anos de TV alterna, mas não viu que a câmera não tinha virado pra ele ainda, não? Ô, Stanley, ainda bem que eu estou cara. conversando com você. Ainda bem que o nosso papo é entre eu e você. Vamos incluir o Dadá nessa conversa. Boa tarde, Dadá Maravilha. Boa tarde, Stanley. Você é meu ídolo. Aqui, ô Leopoldo, boa tarde, meu chefe. Boa tarde, meu caro. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Domingo que vem, aniversário de Dadá Maravilha. Não é. Não é não? Ele errou. Ô, Dadá, pelo amor de Deus, velho. Diga quem é, fala agora, Sérgio. Quase massa. Tá vendo? Ele errou o dia do aniversário dele? Errou. Não, ele me envolveu nesse erro. Não, aqui, ó, eu vou contar então. Ele anotou na agenda dele aniversário do Dadá. Não, eu tava Se esquecer de ir. Eu não posso esquecer de ir. Ô, Leopoldo, eu preparei festa pra ele em Juiz de Fora, velho. Quem falou assim, o Galo vai jogar em Juiz de Fora e tem que fazer o gol Dadá. Eu já acionei Liliane Luxinha, acionei todo mundo pra fazer festa pra ele. Eu vi o pessoal fazendo a produção ali de 400 litros de suco de Pois é. mexerica. Aí não Que isso? Com a cese de quê? Suco de mexerica. Ó, tá vendo, Dadá? Ô, Dadá, eu não tô aí, não. Eu não tô aqui, não. Eu tô pra Dadá, frente, olha lá. Você tem 40 de televisão, Dadá. Ô, Leopoldo, por isso que o pessoal tá chamando o Paulinho Carito, tá chamando ele de Gagá, não é Dadá mais. Pode vir cá brigar comigo, Dadá? Tem problema, não pode vir cá brigar comigo? Vem cá. Ô, moleque, meu Deus do céu. Aqui. Dá tchau pra aquela câmera ali e não passa de mágica que você volta correndo pra bancada. Tá bom. Ei, tchau, eu sou o Dadá Maravilha. Vai embora. Obrigado, Leopoldo, mais uma vez. Obrigado, Toledo. Falou, Stanley. A melhor tarde do mundo pra todos vocês, bancada. Vem comigo, Minas Gerais. Já, no programa de hoje, você vai ver que mais chuva, né? Alerta de mais chuvas aqui em BH. Né? E isso é motivo de preocupação para os moradores da Avenida Vilarinho, por exemplo, que na tarde de ontem, mais uma vez, ficou completamente alagada. Daqui a pouco, Venda Nova é destaque aqui no Taurus Alerta. Muito obrigado a você que está nos acompanhando em Venda Nova, a toda a galera do comércio na Vilarinho. Todos vocês, muito obrigado por essa audiência, tá certo? Me dá aqui, Isabela, tem mais destaque? Tem mais, não tá? Você vai ver também que estão mortos! Tiagão! Estão mortos os dois criminosos envolvidos no assassinato do soldado da PM de Monte Claro. Delícia, assim você me mata. Ai, delícia! Tá morto o bandido e tá na posição que precisa ficar. Ontem, detalhe, volta pra mim. Ontem, teve uma pessoa no nossa rede social, eu fui ver depois, dizendo que eu tenho um discurso demagogo. Aí fui me retornar para ver o que é demagogia. Demagogia é a arte de prometer coisas e não cumprir. Eu não posso prometer nada porque eu não sou policial. Eu não tive a honra, o prazer de envergar uma farda, porque esse era o meu sonho, todo mundo sabe disso. Se eu fosse, inclusive eu tivesse continuado na carreira, eu era do coronel hoje da PM, tenho certeza disso. Mas eu não prometi nada, mas se eu fosse, minha senhora, pode ter certeza absoluta, não seria demagogia minha, não. Eu sentaria o dedo mesmo. Porque lugar de bandido, minha querida, é na cadeia. Mas se a gente quiser economizar, manda daqui para melhor. Parabéns à minha policiária de Montes Claros, parabéns pelo trabalho espetacular que vocês fizeram. Bandido tá morto, matou PM, bandido tá morto. E os outros apresentadores da concorrência que fala que a polícia, quando é para resolver um assunto da polícia, eles resolvem rápido. Os advogados são assim, os médicos são assim, os jornalistas são assim, todos são. Né? Eu aqui cobro sempre a mesma resposta para todo mundo. Mas se puder colocar uma pimentinha a mais quando mata um PM, para mim tá ótimo. PM, Polícia Civil. Ó, e detalhe, hein? O nosso diário da intervenção militar, não é o termo adequado, mas a intervenção militar no Rio de Janeiro, tá preparando o nosso jornalista lá no Rio para entrar para você aqui. Minas Gerais, compartilhar o alerta, hein, Minas Gerais? Compartilhar o alerta porque nós precisamos saber e mandar todas as informações para você. Quem vai estar comigo daqui a pouquinho é minha querida Liliane Luxin, nossa coordenadora de jornalismo lá em Juiz de Fora, porque é a cidade, a maior cidade na divisa com o Rio de Janeiro,
Vamos saber como é que está a expectativa dos juiz-foranos. Vamos saber como é que está a expectativa do comando da polícia lá. Toda a parte de segurança é destaque meu aqui. Mas desde já, Rafael Martins, boa tarde. Stanley, boa tarde. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar também mais um caso de racismo em Belo Horizonte, desta vez na região centro-sul da capital. Não é possível. É possível sim, Stanley. Daqui a pouquinho nós vamos contar essa história e mais um caso. Piloto precisou fazer um pouso de emergência. Aonde, Atenção, a aeronave de grande porte pousou em Viena, na Áustria. E o motivo, Stanley? O quê? Excesso de puns de um passageiro. Como é que é? Excesso de puns, flatulências. Não. Peraí, É isso agora o mesmo. pessoal tá almoçando, né? É. Mas o cara tava... É por isso que eu fui bem sutil. Entendi. Entendeu? Eu não vou mentir Camarada pra você, não parou não, meu filho. Não adiantou ninguém reclamar não. Ele foi fazendo, até criar um tumulto no avião e o piloto teve que fazer um voo de emergência. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Eu quero alertar todo o meu suíte. Se continuarem fazendo, lá onde ficam os coordenadores do programa, se continuar fazendo isso aí embaixo também, vou mandar parar, Miltinho. O Miltinho insuportável isso aí. Ô, Rafa, já você traz o destaque pra mim. Racismo, Rafael Martins. Lamentavelmente. Na também. terceira capital mais importante do país, Rafael Martins. 2018, né? Daqui a pouquinho nós falamos disso aí. O Rafael Martins está fazendo destaque de racismo aqui em Minas Gerais. Será que a gente vai ter que conviver com isso por mais tempo? Minerada, a Polícia Militar prendeu 8 homens e uma mulher suspeitos de participarem do sequestro do dono de uma lotérica na minha querida Carmópolis de Minas, que fica na região centro-oeste do estado. Com o bando estavam armas e muita droga. Eu quero que você preste bastante atenção num detalhezinho importante que eu falei ontem que ia acontecer e eu pude perceber que aqui já aconteceu. A reportagem é da Competente até ocorrer. Na tela. Militares do grupamento especializado em recobrimento da Polícia Militar passaram a noite realizando 2 operações coordenadas. Eles receberam informações de que aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, exatamente em Betim e em Ibirité, estavam escondidos integrantes de uma quadrilha responsável pelo cárcere privado e o roubo do gerente de uma lotérica na cidade de Carmópolis de Minas na semana passada. E o resultado, a casa caiu para todo mundo. 9 presos e todo esse material aqui ao fundo apreendido. São quase 500 quilos de maconha, além de um armamento pesado e também de muita munição. Nós recebemos a informação de um colaborador anônimo que a quadrilha responsável pelo roubo com a privação da liberdade ocorrido do gerente da lotérica na semana passada estava homicidiado em Betim. Dentro dessa operação foi possível apreender inicialmente 7 indivíduos nas 2 casas, 4 em uma, 3 na outra. Já no local nós recebemos informes de populares que na rua de cima havia uma outra residência que era comumente usada por esses indivíduos. Chegando ao local, a conduzida saiu à porta da residência e dentro de uns cômodos nós encontramos aí essa grande quantidade de entorpecentes, mais 6 armas de fogo. Uma informação da Polícia Militar também é de que os envolvidos com essa quadrilha utilizaram o cartão de crédito do dono da lotérica para comprar vários objetos. Entre os materiais comprados, olha só aqui, essas fraldas, né? São fraldas para bebê. E também esses bonés aqui, olha, o pessoal tem estilo, viu? Gosta de um bonezinho novo. O balanço das apreensões ainda inclui 3 veículos, uma caminhonete Hilux, um Audi A3 e o Honda Civic, que segundo a polícia, foi usado no sequestro de Carmópolis de Minas. O veículo roubado e com placa clonada foi localizado na casa onde também estavam as drogas e a maior parte das armas, de acordo com a PM. Flávia de Jesus Oliveira, presa no local, disse que comprou o veículo. Sim, o carro é meu. Mas ele é clonado. Mas é meu? Você comprou assim, sabendo disso? Comprei. A mulher de 29 anos, que já teve até carteira assinada, tem uma filha que agora vai ficar sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. Eu vou sair de lá, eu acho que eu vou sair de lá. Vou me comportar bem, vou sair de lá. Você acha que vai sair? Saio sim. Prisão perpétua é a morte. Este outro suspeito é Marlon Pereira da Silva, de 23 anos. O rapaz primeiro negou participação no sequestro. Depois, resolveu usar de ironia e deboche e alegou que a culpa pela criminalidade crescente não é de quem desrespeita as leis. Tanta gente passando fome, vocês não dão emprego.
Ué, por que vocês não dão emprego? Então, vocês não é agente de emprego, então por que vocês estão fazendo aqui então? Por que vocês não ajudam? Vai lá e filma lá, vai lá na prefeitura e fala assim, vai lá e dá serviço pros outros. Ué. Agora, depois de uma operação dessa, a noite inteira trabalhando, mas vocês conseguiram alcançar êxito, né? Qual que é o sentimento ao largar serviço? É o sentimento do dever cumprido aí, de poder deixar uma sociedade melhor. A polícia, obviamente, corre atrás de resolver isso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês mais material onde a polícia se desdobra para poder resolver. Mas vocês vão se lembrar do programa de ontem, a minha equipe já separou o material para eu poder provar para vocês, meus amigos. Obrigado, um abraço grande para minha querida Érica Brasiliense, que está assistindo a gente. Obrigado, Érica, pelo carinho aqui. Mas eu quero mostrar para vocês um negócio muito sério. Nós chegamos num ponto tal, e eu quero abrir essa conversa com vocês já, de que essa intervenção, vou chamar de militar, não, essa intervenção que está sendo feita no Rio, até um decreto. Esse decreto foi votado, que eu vou tratar disso com vocês também, pela Câmara Federal, vai ser pelo Senado ainda hoje, a expectativa é essa. Mas nesse decreto, meu amigo, minha amiga, que está na sua casa, está no seu estabelecimento, assistindo pelo Facebook, esse decreto diz que o Rio de Janeiro perdeu o controle da situação no que diz respeito à segurança pública. Perdeu o controle. Eu pergunto a vocês se isso é só uma questão do Rio de Janeiro, considerando a fala desse bandido aí. Dani, tá no ponto, Dani? Solta pra mim. Vamos ouvir a fala dele, depois eu continuo comentando. Vamos lá. Foi lá e pegou esse carro lá, dar uma voltinha na cidade, um carro diferente pra andar, é bom de vez em quando. A máquina nova. Ah, é? É bom, é. Carro dos outros, tem que pagar pra bater, é isso mesmo. Você não tem vergonha disso, não? Nenhuma. Ele não tem vergonha, não. O carro é meu, se bater, não tem que pagar IPVA. É o bandido falando. Esse bandido falando. Hoje pela manhã, assistindo a programação do jornalismo, eu ouvi uma fala de um deputado, de um representante do Poder Legislativo Federal, dizendo o seguinte: bem, nós já estamos votando a intervenção no Rio. Agora tem que arrumar mais dinheiro para lá. Os deputados estão cobrando mais dinheiro para lá. Mas deputado tem que cobrar dinheiro, não. Tem que cobrar, não. Não é expectativa do Legislativo fazer isso, não. Mas agora, Minas Gerais, eu mostrei esse de ontem, né? Deixa eu mostrar o de hoje pra você, o que o bandido preso, né, fala comigo. Vamos lá, a fala dele. Até então não tem serviço, hein? É a realidade do mundo hoje em dia. Entendeu? É realidade. Porque eles constroem vários estádios, porque eles não constroem vários estádios e não constroem uma população, uma casa para uns moradores de rua. Agora quer construir aí achando que um campo de futebol vai dar futuro para alguém, irmão? Você acha que isso aí vai dar? Tá tirando dinheiro do nosso bolso, irmão. Mas você participou? Não participei não. Eu tô aqui à toa, entendeu? Tô aqui à toa. Mas o que você tá me dizendo, eu fico... Então quer dizer que você tá sendo irônico agora. Hã? Tá sendo irônico. Irônico? Talvez você, né? Vem comigo. Deixa eu pular pra cá, Milton Ribeiro, me entrega Jackson Silva, direto do Rio de Janeiro, trazendo as últimas informações acerca da intervenção que está acontecendo no Rio de Janeiro. Jackson Silva ao vivo, a reportagem da TV Alterosa no Rio de Janeiro. Jackson, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos de Minas Gerais, essa cidade maravilhosa que gostamos tanto. A gente começou falando sobre a intervenção militar aqui no Rio de Janeiro. Ontem ela foi aprovada na Câmara dos Deputados com 340 votos a favor e 72 votos contra, mas ainda precisa passar pelo Senado. Para você que está nos assistindo agora, eu vou contar o contexto dessa cidade. Tudo começou em 2010, quando implantaram as unidades de polícia pacificadora. As Forças Armadas participaram de vários eventos, várias operações de combate ao crime organizado, mas ainda não era uma intervenção. Infelizmente, com a implantação dessas UPPs, os traficantes começaram a se articular mais e passaram a atacar essas bases dentro de favelas controladas por eles. Depois disso, a violência fugiu do controle. Os bandidos passaram a avançar para as ruas, assaltando bancos, explodindo caixas eletrônicos e matando policiais. Para ter uma ideia, no ano passado,
134 policiais militares foram assassinados em diferentes pontos do estado. Ou seja, as autoridades de segurança daqui perderam o controle. E aí veio a GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, em julho do ano passado, que ainda não era uma intervenção, mas era o ingresso disso. Os militares, as Forças Armadas, passaram a conhecer essas favelas, a trabalhar, fazendo mapeamento em favelas violentas, como na Rocinha, na zona sul do Rio, e outras favelas da zona norte, como no Jacarezinho. Hoje, por exemplo, teve uma grande operação na favela Kelson, que fica na Penha, uma favela também controlada por traficantes. Para ter uma ideia, foi preciso usar vários tanques de guerra da Marinha, porque o poder bélico dessa favela é muito grande. Não houve confronto, vários bandidos foram presos, e para você entender melhor como será essa intervenção, está ao meu lado o porta-voz do Comando Militar do Leste, o Coronel Roberto Itamar. Coronel, muito obrigado pela sua participação. A população quer saber a expectativa, como isso acontece, e até então é importante explicar que as Forças Armadas não vão ficar nas ruas, elas têm um trabalho especial, né? As Forças Armadas vêm sendo empregadas no Rio de Janeiro desde o decreto de GLO em julho do ano passado. Essa operação de hoje, que você acabou de citar, é mais uma dentre essas operações, já foram realizadas 20 até agora, em coordenação com os órgãos de segurança pública do Estado. Em todas essas operações, o objetivo era reduzir os índices de criminalidade do Rio de Janeiro. Esse objetivo vem sendo conquistado, particularmente no que diz respeito a roubos de carga ao longo das rodovias. E no dia de hoje mesmo está sendo realizada a maior operação em termos de espaço geográfico que já foi realizada até o momento, buscando desde as fronteiras, desde os limites, desde as divisas do Estado do Rio de Janeiro, inclusive com Minas Gerais, também com São Paulo e também com o Espírito Santo, para procurar bloquear os acessos ao Estado do Rio de Janeiro do tráfico de armas e drogas. Também há operações aqui na área metropolitana, não só nos eixos que demandam a área metropolitana, como a Avenida Brasil, como a Rio-São Paulo e a BR-101 em Niterói, a Niterói-Manilha, e também nas comunidades, como você acabou de citar, que são depositários, normalmente são os depositários mais frequentes dessas cargas que são desviadas ao longo desses eixos rodoviários. Essa é mais uma tentativa, uma colaboração que as Forças Armadas prestam aos órgãos de segurança pública, ainda fora do contexto da intervenção que foi decretada na última sexta-feira. Há uma preocupação muito grande, uma expectativa não apenas do Rio de Janeiro, mas também de outros estados, já que existe a possibilidade de migração desses bandidos saírem daqui das favelas e, de repente, buscar refúgio em estados como Minas Gerais, entre outros que fazem parte também da fronteira. O que vocês estão fazendo para proibir isso, para inibir esse tipo de ação? Essas próprias operações ao longo dos eixos rodoviários que demandam ao estado do Rio de Janeiro também são bloqueios que controlam tanto a entrada quanto a saída, não é? Então eles contribuem para que essa ação possa ser realizada pelos criminosos que estejam em fuga da área que está sendo policiado, ou que está sendo intensificado o policiamento, e contribui certamente para a redução também dessa possibilidade de evasão do estado do Rio de Janeiro. Stanley Coronel está à sua disposição. Coronel, muito boa tarde. Stanley Guzmán aqui de Belo Horizonte falando com o senhor, tudo bem? Pois não, boa tarde. Coronel, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: eu ouvi, eu não posso declarar aqui o nome da pessoa, mas é público e notória a fala dessa pessoa, desse deputado, que as forças de segurança, as forças armadas que estão nesse momento aí no Rio de Janeiro, não estariam autorizadas a eventualmente responder na mesma intensidade da agressão que eles vierem eventualmente, novamente, a ser agredidos pelos bandidos. Quais são os limites no confronto direto das forças de segurança que estão no Rio em resposta a eventuais agressões dos bandidos? Existe um protocolo de engajamento que é seguido pelas Forças Armadas, um protocolo que já vem sendo consolidado e aperfeiçoado, particularmente ao longo desses 6 meses de operações que têm sido realizadas no Rio. Também traz experiências do Haiti, onde os nossos militares foram empregados, e essa possibilidade ela é minimizada de qualquer problema que aconteça, é minimizada pela experiência, pelo adestramento, por essa disciplina que tem os militares com relação à execução de qualquer
disparo, de qualquer uso de armamento. Então, essa desproporcionalidade, na verdade, não existe, porque as Forças Armadas estão limitadas no emprego do seu material apenas à questão judicial, ou seja, a utilização de armamento na mesma proporcionalidade da sua força adversa, da sua força oponente. É claro que se as Forças Armadas pudessem utilizar até equipamentos mais poderosos, o fariam, porque estão disponíveis para a defesa do nosso país, mas não para ser utilizada contra a nossa própria população. Então, quanto a essa desproporcionalidade, nós entendemos que as Forças Armadas estão preparadas dentro do limite da lei e dentro dos protocolos estabelecidos para realizar o trabalho que deve ser realizado no Rio de Janeiro e para o qual está sendo designado pelo presidente da República. Eu queria só acrescentar uma pergunta que é importante ressaltar, que não é só um combate, chegar lá e atirar confronto. Tem também um serviço de inteligência, né? Exatamente, não só a questão operacional, mas é feito todo um trabalho de cooperação na área de inteligência, na área logística também, com os órgãos de segurança pública que as Forças Armadas têm apoiado, com equipamentos menos letais, com armamentos menos letais, para que as forças policiais também possam realizar as suas operações. Então existe toda uma gama de cooperação que já vem sendo realizada ao longo do tempo, foi incrementada nos últimos 6 meses e agora terá um novo enfoque com a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Stanley? Coronel, obrigado pela primeira resposta, mas a segunda pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: nós somos 24 municípios, aproximadamente, que divisam com o estado, nosso querido estado do Rio de Janeiro, né? O senhor já respondeu na pergunta do Jackson, mas queria que o senhor reforçasse quais são as medidas que as Forças Armadas estão empregando para fazer com que essa eventual evasão, possibilidade de evasão, não chegue até as nossas cidades aqui em Minas Gerais. As medidas práticas são essas operações que são realizadas ao longo dos eixos. E as outras medidas que podem ser tomadas são na área da inteligência, para que se possa acompanhar a movimentação dessas organizações criminosas. Isso é um trabalho não só das Forças Armadas, mas também dos órgãos de segurança pública, e não só também no âmbito estadual, mas como no âmbito nacional, que é uma atribuição nacional, uma atribuição de toda a federação, esse movimento, inclusive entrada e saída do país e movimento interno das facções criminosas. Isso é acompanhado pelos órgãos de inteligência no nível nacional e estadual, incluindo aí nesse sistema os meios de inteligência das Forças Armadas e os meios civis dos órgãos de segurança pública dos diversos estados. Coronel, mais uma pergunta minha para o senhor. Eu não sei se o senhor vai poder respondê-la por conta da estratégia que as Forças Armadas estão usando nesse momento. Mas qual o contingente de pessoal que está sendo empregado nesse primeiro momento aí no Rio de Janeiro? E quais são os dispositivos mais, digamos assim, que chamariam mais atenção da população, como tanques e carros empregados nesse primeiro momento aí? O senhor pode dizer? O efetivo que vem sendo empregado nos últimos 6 meses varia conforme a necessidade da operação, do tamanho da operação, do tamanho do cerco, do tamanho do eixo a ser, da extensão do eixo a ser ocupado. Então varia bastante. A operação de hoje, por exemplo, emprega 3 mil homens, mas já tivemos operações que foram empregados até 8 mil homens e mulheres das Forças Armadas nas operações. Essas operações são sempre realizadas com apoio de carros blindados e de aeronaves, helicópteros. O espaço aéreo também é restrito para aeronaves civis, visando a segurança de voo, e uma série de medidas são tomadas que facilitam a realização dessas operações, das quais participam as Forças Armadas em apoio aos órgãos de segurança pública do Estado. Coronel, mais uma vez, muito obrigado. Eu não vou desejar sorte às Forças Armadas, que aos competentes não se deseja sorte, se deseja bom trabalho. Conte conosco aqui em Minas Gerais, com a TV Alterosa, com o SBT em Minas, tá certo? No que for necessário, que estiver ao nosso alcance, estamos à disposição desse momento dos senhores aí, para poder transmitir, sobretudo para a nossa Minas Gerais, o trabalho que vem sendo feito aí no Rio de Janeiro. Tá, Coronel? Ok, muito obrigado a vocês todos pela atenção. Deus esteja conosco. Com todos nós. Eu quero o Jackson ainda, obrigado. Jackson, continua comigo. Pede para poder... Jackson, como é que tá
Porque essa intervenção militar agora, essa ação de hoje de manhã do Exército, tá lá? Obrigado, coronel, mais uma vez. O Jackson está despedindo dele. Pode deixar a tela cheia. Está despedindo ao vivo, Minas Gerais. É ao vivo, Minas Gerais. É o jornalismo do SBT girando. É o jornalismo da Alterosa girando. Jackson, essa ação de hoje é naquela favela vizinha do espaço que é da Marinha. Eu pergunto para você, Jackson, se você, com a experiência que você tem, tá aí no Rio, é da pista. Essa ação é um primeiro toque das Forças Armadas para a bandidagem? Não mexa aqui não, que aqui tem chumbo grosso para você. O que você acha, Jackson? Vou te falar uma experiência que eu tenho de 20 anos de cobertura de operação policial. Quando começou essa GLO, em julho do ano passado, na realidade foi com a permissão do Estado, as Forças Armadas entraram em favelas violentas com um armamento de uso exclusivo, pesado. Entraram com blindados, com tanques de guerra, já era o ingresso disso. Claro que a gente não pode misturar intervenção com a GLO, mas já era o ingresso. Eles estavam dando um aviso, entraram para mostrar que o Estado está presente, entraram com armamento à altura e algumas operações que eu presenciei, os bandidos atiraram. Um exemplo foi na Rocinha, uma favela violenta que tem uma facção muito violenta ali na zona sul do Rio. Ela fica em ponto estratégico, uma área que aqui no Rio tem essa característica, Stanley. As favelas se misturam com áreas nobres, né? Verdade. Então apartamentos, casas nobres acabam vendo de perto essa violência, o tiroteio na porta de casa. Por isso teve uma intervenção muito grande ali na Rocinha e os bandidos, eles não se limitaram, não se intimidaram não, eles atiraram. Houve uma intensa troca de tiros, vários bandidos foram mortos e infelizmente nessa guerra, quem é que fica baleado? O morador. Então, dezenas de moradores também ficaram feridos em várias favelas aqui do estado do Rio de Janeiro. Respondendo a sua pergunta hoje, ali a Marinha ela tem praticamente um complexo dentro da favela. Sim. Veja só, isso vai responder a tua pergunta, você tem toda a razão. No mês passado, esses bandidos dali, que já haviam fazendo várias ações criminosas, roubando na Avenida Brasil, na porta da Marinha, eles atacaram essa base ali do lado. Atacaram 2 vezes em 2 dias seguidos. Então, responde a tua pergunta. Essa ação é uma resposta para mostrar o poder do Estado, o poder das Forças Armadas, para mostrar, olha, nós temos o poder à altura, vamos entrar a hora que a gente quiser e quem manda aqui é o Estado. É o que a gente espera, porque durante muitos anos a Polícia Militar, a Polícia Civil, os agentes de segurança estaduais tentaram fazer isso, mas infelizmente, aí a gente vai abrir o coração. Vamos abrir. Eles começaram a ficar ligados à política, tudo era uma operação ligada à política. Não pode fazer isso, não pode entrar aqui, não pode entrar lá. E aí o que aconteceu? O poder paralelo tomou conta, ao ponto de invadir ruas, Avenida Brasil, Dutra, vias expressas movimentadas. Sabe o que é isso? Você ir para sua casa cansado depois de uma jornada de trabalho, ir para a Baixada Fluminense, por exemplo, que é uma área que mistura ali uma classe social média, gente pobre também, que depois de um cansaço de trabalho, uma rotina dura, ficar no meio do fogo cruzado, traficantes roubando, fazendo arrastão, numa via expressa como aquela ali, isso eles rasgaram assim na cara do Estado, dizendo que o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, não tinha mais controle, invadindo várias agências bancárias, explodindo caixas eletrônicos. Mostramos aqui no Rio de Janeiro uma série exclusiva sobre a atuação dos bandidos. Assim, uma imagem assustadora. Você pensa que eles vão lá assaltar com revólver de calibre 38? Não. Fuzis e metralhadores. Aí a gente vê que eles perderam a vergonha, invadindo vários lugares, shoppings movimentados, com fuzis e metralhadoras. Um traficante de Niterói, que fica na região metropolitana do Rio, e foi para um shopping tomar café. Tranquilamente, até que o serviço de inteligência descobriu, ele correu e conseguiu fugir. Um outro desafio das Forças Armadas também é a corrupção aqui no Estado. E a gente fala corrupção na Polícia Militar e na Polícia Civil também. Isso acaba contribuindo para o crescimento do poder paralelo. Como? Os bandidos acabam tendo acesso a informações exclusivas sobre as operações. O que acontece? Eles escondem as armas, escondem as drogas. Isso quando não acontece de terem acesso a armamento também, que era do Estado. Então,
O desafio é a todo instante, aumenta cada vez mais, e a gente lembra que essa intervenção ela não vai resolver o problema da segurança, porque eles vão entrar com poder bélico para combater o crime organizado. Mas se o Estado não entrar com trabalho social, não vai adiantar. A gente tem um grande exemplo disso em 2010, quando implantaram as unidades de polícia pacificadora no Complexo do Alemão, uma área violenta, o QG do Comando Vermelho. Pode falar, Stanley. Segura para mim, peço a gentileza do Jackson e ao jornalismo do Rio de Janeiro que nos aguarde um minutinho, que eu vou buscar o meu estado inteiro. Vou ficar até nessa aqui, viu, Mitinho? Jackson, você está me ouvindo do Rio, Liliane Luchin, nossa diretora de jornalismo, ouvindo em Juiz de Fora, daqui a pouquinho está conosco. Eu quero dizer que esse momento não pertence só a nós aqui na região metropolitana de BH, viu, Jackson? Pertence ao estado inteiro. E por conta disso, eu alinho todas as praças da TV Alterosa para que você possa participar comigo desse momento aqui. Vem comigo, Minas Gerais, vem pra cá. A discussão é a intervenção no Rio de Janeiro. Comigo ao vivo, meu querido Jackson, um dos maiores jornalistas desse segmento lá no Rio de Janeiro. Atualizando, Jackson, agora você para todo o estado de Minas Gerais, viu? Divide para mim a tela Liliane Luchin, nossa diretora em Juiz de Fora. Boa tarde, Lili, tudo bem? Olá, Stanley, boa tarde a todos do estado, boa tarde a todos aí de Belo Horizonte, aos meus amigos, saudade de você também. Obrigado, Você Lili. Estava de férias e eu também. Apesar dessa minha alegria toda aqui em estar falando com todo o estado e falando com vocês aí, eu estou bastante preocupada, assim como todos vocês, com essa situação, viu, Stanley? Lili, então nós vamos mostrar para Minas Gerais inteira agora a nossa fala com o Jackson, que está ao vivo, jornalismo da TV Alterosa, do SBT, ao vivo do Rio de Janeiro, já entrevistou o porta-voz, não é isso, Jackson? Agora a Minas Gerais toda te escuta, todas as nossas praças aqui, 800 e tantos municípios ouvindo você. Jackson, boa tarde. Olá, Minas Gerais, boa tarde, é um prazer falar com vocês, a gente adora essa cidade, aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa também, mas infelizmente estamos sofrendo a consequência de uma violência que fugiu do controle. Desde cedo, aqui no início desse programa, a gente está mostrando, falando assuntos sobre a intervenção militar. Agora há pouco falamos com o porta-voz do Comando Militar do Leste, que ressaltou como as Forças Armadas vão atuar no Rio de Janeiro e na fronteira também com os estados. Nós perguntamos para ele, para você que está nos assistindo, como vai ficar a fronteira, a preocupação daqui do Rio e também quem vive fora do estado. Esses bandidos vão começar a ficar acuados. E aí, com medo, muitos bandidos já estão começando a deixar as favelas. E aí vão passar a migrar para outros estados. O porta-voz do Comando Militar do Leste garantiu que desde ontem, por volta das 5 horas da madrugada, desde hoje, por volta das 5 horas da madrugada, foi feito um cinturão de segurança em pontos estratégicos para impedir a fuga desses bandidos. Hoje, por exemplo, teve uma grande operação na favela Kelson, que fica no bairro da Penha, na zona norte do Rio. 3 homens das Forças Armadas, além da Polícia Civil, eles entraram nessa favela para coibir o tráfico de drogas e também o roubo de cargas. O Rio de Janeiro lidera o 2º lugar desse tipo de crime, perdendo apenas para São Paulo. Eu estava explicando há pouco ao Stanley, um grande amigo, que aqui no Rio de Janeiro tem uma característica, porque são várias facções criminosas e cada uma age de uma forma, só que todas têm um poder bélico muito forte. Elas usam fuzis, metralhadoras e outros armamentos pesados como bazucas e outros como .50 que tem a capacidade de perfurar veículos blindados e derrubar até um helicóptero, para ver a gravidade que a segurança do Rio chegou. Por isso, a intervenção cirúrgica é uma expectativa daqui da segurança do Rio de Janeiro. Todos os moradores aqui fluminenses estão esperando realmente que isso traga segurança, porque a sensação ainda é de medo para quem vive aqui no Rio de Janeiro. Uma cidade maravilhosa, uma cidade turística, mas infelizmente a gente sai de casa com medo, que a gente escuta dos moradores. A gente sai de casa e não sabe se vai voltar vivo. A preocupação é maior ainda com os pais de policiais militares e policiais civis que passaram a ser caçados por traficantes que matam assim sem nenhuma pena. No ano passado foram 134 policiais militares assassinados. Neste ano não está diferente não, já são quase 20 agentes de segurança mortos aqui no estado, entre eles um delegado que foi assassinado na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, a poucos metros da cidade da polícia, que é um complexo de delegacias especializadas. Então vê a ousadia desses bandidos que atacam o delegado a poucos metros da base dele. Então a gente continua falando sobre
a expectativa dessa segurança, a chegada das Forças Armadas com a GLO desde julho do ano passado. Até então não era uma intervenção diretamente, mas já era o ingresso para que esses militares pudessem conhecer as favelas controladas por traficantes e também saber como é que eles atuam, porque cada bandido atua de uma forma. Eu não sei se a gente tem permissão de falar o nome aqui da facção criminosa? Pode mandar brasa. Vamos lá. Aqui pode tudo, velho. A gente, é porque assim, é tanta facção que a gente tem que explicar, tá? Vamos lá então, na favela da Rocinha, ela foi controlada durante anos pelo Comando Vermelho. Depois, os bandidos do ADA invadiram, amigos dos amigos invadiram e dominaram o território. O NEM da Rocinha, que todo mundo conhece, que foi preso, uma grande operação, mas a favela continuou sendo refém de bandidos. Milhares de pessoas ainda são reféns desses traficantes. E aí hoje a favela vive uma guerra entre facções rivais. Por que eu estou falando de facção? Porque cada facção tem uma estratégia, uma forma de atacar. Os bandidos do ADA não costumam atacar, eles recuam quando a polícia entra para que eles possam sair rapidamente, é estratégico. O Comando Vermelho é ousado. Eles vão para a rua, eles atacam com fuzis. Eles invadem shopping, roubam lojas, roubam cargas em vias expressas como a Dutra, por exemplo. Vários moradores, eu falei há pouco aqui para você que está nos assistindo agora, moradores que seguem para a Baixada Fluminense, uma área que tem uma mistura ali de classe social, ficam no meio do fogo cruzado, os bandidos invadem com vários carros, cercam ônibus, cercam caminhões de cargas e começam a fazer o arrastão, roubando passageiros, motoristas, inclusive a mercadoria. O roubo de carga no Rio de Janeiro, vale lembrar, tem sido o principal desafio das forças de segurança aqui do estado, perdendo apenas para São Paulo. Ô Stanley, pode falar. Estou entregando você para minha querida Liliane Luxim, que tem perguntas, sobretudo pelo fato de nós estarmos em Juiz de Fora, na divisa efetiva com o estado do Rio de Janeiro. Lili, está com você, Lili. É o seguinte, Stanley, a 4ª região da Polícia Militar, onde a gente está aqui, tem 22 municípios que fazem divisa aí com o Rio de Janeiro. São cerca de 352 quilômetros de divisa aqui a nossa região. Eu quero saber dele o seguinte, ele já tem alguma informação se essas tropas já estão em algum lugar? Eu tenho só informação que eles estão em Além Paraíba. Tem mais outros lugares em outras cidades da nossa divisa aqui? Está com você, Jacques. Oi, Lili, tem sim, é um prazer falar com você. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Nós falamos há pouco com o porta-voz do Comando Militar do Leste, Coronel Itamar. Ele garantiu que tem sim, são vários pontos estratégicos, vários endereços. Ele não chegou a citar todos, porque são muitos endereços, mas garantiu que por volta das 5 horas da madrugada, os militares foram para esses lugares para ficar na divisa também. Vale ressaltar que essa ação nas divisas, ela não conta apenas com as Forças Armadas, não. Tem a Polícia Rodoviária Federal, tem a Polícia Federal também, e as duas estão atuando numa ação conjunta para impedir a fuga desses bandidos, porque há uma preocupação muito grande dessas cidades também. Os moradores querem saber se eles vão ter segurança, porque aqui no Rio de Janeiro a gente mostra para vocês todos os dias o pânico das pessoas que vivem aqui. E por isso as pessoas estão com medo. Será que esses bandidos vão sair das favelas do Rio e vão buscar abrigo aqui? É possível sim. Por isso nós cobramos das autoridades, cobramos do Michel Temer, cobramos de várias pessoas aqui, inclusive do próprio governador. E por esse motivo eles fizeram um cinturão de segurança em várias áreas estratégicas que fazem a divisa com outros estados, sobretudo em Minas Gerais. Lili. Pois é, Stanley, pessoal de casa, além também de todas essas forças aí disponíveis para atuar nas fronteiras, nas divisas aqui do nosso estado, a Polícia Militar também de Juiz de Fora, da 4ª região, está empenhada. Sabe por quê, Stanley? O prefeito da cidade de Juiz de Fora, que é a maior cidade da 4ª região da Polícia Militar, aqui da Zona da Mata, a maior cidade da Zona da Mata, pediu para as polícias, militar, civil, para todo mundo reforçar a segurança. Quer ver? 22 municípios da 4ª região da Polícia Militar fazem divisa com o estado do Rio de Janeiro. São 352 quilômetros de extensão.
Com a aprovação da Câmara dos Deputados do Decreto de Intervenção na Segurança do Rio de Janeiro, a Polícia Militar tem planejado o reforço nas divisas e o monitoramento por meio da inteligência de segurança pública. Importante considerar que nesses 22 municípios nós temos efetivo da Polícia Militar alocado e um policiamento de 24 horas que está atento a toda a normalidade que possa acontecer. E lembrando bem que o monitoramento está constante 24 horas, com troca de informações entre as agências de inteligência de Minas e de outros estados vizinhos. A polícia ressalta que já houve participação de tropas federais no Rio de Janeiro, em que não teve reflexo em Minas. De qualquer forma, a Polícia Militar garante que tem condições de dar resposta em caso de necessidade. Nós temos os recursos, os treinamentos e todas as necessidades para fazer a intervenção. A Polícia Militar está pronta para dar resposta e manter a ordem no estado. A segurança na divisa deve ser feita com a participação de outros órgãos de segurança pública. O estado de Minas Gerais conta com 73 postos de policiamento rodoviário federal. O prefeito de Juiz de Fora, a maior cidade da zona da Mata Mineira, solicitou o reforço na segurança. Nós conversamos também com a Polícia Civil, vamos manter o contato através da nossa Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, para que nós possamos fazer o contato com todos os entes, né, da área de segurança, para que possamos exatamente ter um canal direto de conversa. A população também pode ajudar com denúncias pelo 181. O sigilo da informação é garantido. Então é muito importante a calma, a participação da comunidade nas denúncias que podem ser dadas para a gente, né, através do 181, e dizer que se houver qualquer rompimento de ordem, estamos preparados para dar as respostas necessárias à reestruturação da ordem. Bem, Minas Gerais. Então, Lili, segura para mim. Jackson, Lili, eu quero só explicar para todo o Estado que nós aqui da TV Alterosa, do SBT, temos a obrigação de manter o nosso Estado informado. Vez por outra, obviamente, episódios como esse precisam ganhar, sobretudo de nós que comunicamos, a responsabilidade de não esconder de você, que é meu telespectador e é cidadão de Minas Gerais, ou está aqui a passeio, alguma coisa nesse sentido, o que é que está passando num estado tão querido por nós, que é o Rio de Janeiro. Então eu estou ao vivo com o Jackson no Rio, a Liliane Luchim fala comigo de Juiz de Fora, e as suas considerações finais, Jackson, para a gente poder seguir nosso barco aqui. Você, cidadão, não obstante ser um dos grandes jornalistas dessa área, mas você, cidadão, qual é a sua expectativa, ou qual era a sua expectativa antes da chegada das Forças Armadas e qual é a sua expectativa agora, tanto como cidadão como jornalista? Jackson, está com você. Não tem como falar sobre a expectativa sem lembrar do carnaval aqui no Rio. Houve vários ataques nas praias, nas areias, em diversos pontos do Rio. Isso foi a gota d'água, porque os bandidos fizeram arrastões em diversos pontos do estado. O governo perdeu de fato o controle, mas agora no carnaval a preocupação ficou maior, porque concentrou na cidade turistas de diferentes pontos do Brasil e do mundo. Então, quando veio a notícia, que foi uma surpresa para a gente aqui no Rio, da intervenção militar, isso nos trouxe um alento, uma esperança. Há uma preocupação muito grande, porque a gente entende, foi até a pergunta que você fez, será que as Forças Armadas estão preparadas para lidar com a sociedade, uma vez que elas têm um treinamento de guerra? A gente perguntou aqui, o porta-voz do Comando Militar do Leste respondeu que sim, que eles estiveram também no Haiti, lidando com aquelas pessoas de lá durante, né, uma operação especial. Então, essa é uma preocupação também, né? Como é que vão lidar com isso, uma vez que eles são preparados para a guerra? A gente espera que tudo dê certo, porque o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, as pessoas adoram essa cidade e a gente espera que traga segurança, porque eu particularmente, como cidadão, não só como um jornalista, eu também sou um cidadão comum que ando nas ruas, fico muito preocupado, porque você sai de casa e você vê bandidos atacando ônibus, é uma rotina, algo assustador. Mesmo eu fazendo uma cobertura desse tipo, eu fico assustado, porque eu nunca vi, durante quase 20 anos de cobertura, de operações policiais, eu nunca vi algo tão absurdo nas ruas do Rio de Janeiro. Então a gente espera que o Rio de Janeiro e todos os estados tenham paz, porque isso é um direito constitucional. Eu te agradeço pela oportunidade, é um prazer falar com você e saudade dessa comida maravilhosa. O tutu, então, é maravilhoso. Sinto muita falta da comida mineira, hein? Jackson, a minha casa é a sua casa, o SBT aqui é seu. Leve meu abraço a Débora.
e a Débora Monserrat, que é a nossa diretora também de jornalismo, chefe de reportagem, todo jornalismo. Leve o nosso abraço ao SBT Rio. Parabéns pela cobertura que vocês estão dando aí, viu, Jackson? Muito obrigado. Deixa ele dar ok pra mim, já. Estou ao vivo. Não, o pessoal tá fazendo isso aqui comigo. Isso é... Ô, Liliane Luxim. Diga, Stanley. Você tem inimigos aí também no Switch, filha? Inimigos? Tem? Tem inimigos? Aqui, eu conheço o Miltinho. Você conhece o Miltinho? Não. Tá vendo como é que você é unanimidade, Miltinho, de quebrar a perna dos outros, velho? Ô, Lili. Oi, querido. Vamos falar assim. Me dá a tela grande, Milton Ribeiro. Ô, Lili, nós temos uma matéria de Juiz de Fora, que é tráfico de drogas em escola. Eu vou chamar essa matéria aqui e você comenta ela comigo, Lili? Claro, com certeza. Eu quero comentar ela e falar só um negocinho depois sobre o Rio. A Liliane tem prioridade aqui, tá? Viu, Miltinho? A hora que ela quiser entrar, ela entra. Em Minas Gerais, um jovem foi preso suspeito de vender drogas na porta de uma escola em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Com ele, foi apreendido crack, maconha e cocaína. Na tela. O suspeito foi surpreendido pela polícia militar que estava em patrulhamento. De acordo com a PM, o jovem ficou assustado, o que despertou a atenção dos militares. Ele, ao avistar a viatura, ele saiu imediatamente do local que ele se encontrava. Quando nós chegamos próximo à escola, nós observamos que ele estava olhando constantemente por onde a viatura passava e tentando se misturar aos pais, momento que decidimos abordá-lo. De acordo com a polícia militar, o suspeito de 23 anos já tem passagens pela polícia. Ele estava na porta da escola no Caiçaras com crack, maconha e cocaína. Com ele foram apreendidos R$ 93 em dinheiro, 9 papelotes de cocaína, 10 pedras de crack e 6 buchas de maconha. Esse cidadão ele não trabalha e o dinheiro trocado é proveniente dessa venda desse material ilícito. O fato aconteceu na porta da Escola Municipal Professor Augusto Gotardello, no bairro Caiçaras. Após ouvido, o jovem foi levado para o Ceresp. Ele já foi preso em outra situação por roubo a coletivo naquele bairro. E segundo o autor, ele mesmo afirmou que vende droga no bairro Santo Antônio, onde ele reside. Liliane Luxim, venda de drogas em porta de escola. Que coisa, hein, Lili? Pois é, Stanley. E o que mais me preocupa é saber que eles estão vendendo na porta de escola, que as pessoas estão com medo de denunciar e isso me preocupa muito. Mas me deixa muito feliz que neste caso aí, a gente até ressaltou que a polícia já estava fazendo patrulhamento. Ou seja, bacana que eles estavam no patrulhamento intensivo, né, naquela questão de rotina que é o que a gente sempre cobra aqui. Agora, a minha maior preocupação, Stanley, é que a nossa situação aqui não está lá muito boa também, não. Né? A gente tem droga, ó, morreu mais um em Juiz de Fora ontem, um assassinato bobo, né? Nós mostramos roubos, assaltos, e aí a nossa preocupação com essa subida do pessoal do Rio é piorar mais a nossa situação aqui. Mas, na verdade, não vamos ser egoístas. A gente quer contribuir também, né, com o Rio de Janeiro, com todas as cidades da divisa aí do estado, com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade queridíssima, estive lá no final de semana antes do carnaval, estava até muito tranquila. Né? Então, a gente sofre muito. Agora, Juiz de Fora, a gente tem visto um avanço muito grande em questão da segurança, mas queremos um pouquinho mais, principalmente para a nossa população, aquela população que precisa e que precisa de atenção. Minha maior preocupação hoje, Stanley, é a nossa meninada envolvida com a droga e o pior de tudo, os traficantes colocando elas para assumirem a responsabilidade do tráfico. Isso me dói demais, aonde eu sempre cobro aqui que todos em casa, todos vocês do estado, seja lá quem for, onde você estiver, que você também pense uma forma de contribuir com essa situação para minimizar, né? Porque os nossos meninos hoje são os nossos adultos de amanhã. Verdade, Lili. Não é? Falou tudo. Liliane, eu queria pedir a você que acompanhasse de perto toda a movimentação na Zona da Mata, para que nós aqui em Belo Horizonte, por consequência Minas Gerais como um todo, possamos ter acesso a essas informações a miúdes. Tá? Essa fala do prefeito, ele não chamaria atenção se não tivesse preocupado realmente. Com certeza. Não é verdade? Então, que o jornalismo da TV Alterosa possa fomentar cada vez mais com informações toda essa realidade do Rio de Janeiro, que na minha opinião nos afeta tanto, viu, Lili? Com certeza, nos afeta diretamente. E eu espero contar também com o apoio de vocês aí também pra gente divulgar. E pode ficar tranquilo,
Tudo que a gente tiver aqui, a gente vai passar para você e vai passar para todo o estado para que vocês possam acompanhar a situação na Zona da Mata e também no Rio de Janeiro. Pode contar comigo sempre, Stanley. Obrigado, boa tarde pra turma aí. Obrigado pelo mandado, parabéns aqui no dia, hein? Imagina. Obrigada a você, um beijo. Uma das grandes jornalistas aqui, está no comando em Juiz de Fora, da TV Alterosa em Juiz de Fora. Você que é de Juiz de Fora, que é da Zona da Mata, entenda bem, nós estamos aqui para poder noticiar para vocês o que acontece, mas também receber as suas ansiedades, as suas preocupações. Tá certo, Minas Gerais? Eu tô com o Rafael Martins ainda, o Rafael vai falar comigo daqui a pouquinho, uma guerra que nós precisamos empreender rápido. Aí são das pessoas de bem contra os canalhas, é essa guerra contra o racismo, né, Rafa? Exatamente, Stanley. Uma senhora de 71 anos, nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Hoje a gente já traz essa informação agora. Vê lá, como é que faz? Rafael, daqui a pouquinho então eu te chamo, mas racismo, é isso? Exatamente. Então faz o seguinte, Rafa, não vou te deixar esperando não. É destaque meu aqui da TV Alterosa, Alterosa Alerta, para você que está em casa. Nós ainda em 2018, né, Rafa, estamos vivendo um momento de racismo. Uma idosa de 71 anos foi encaminhada à delegacia para prestar contas por tratamento racista. Ela teria recusado o atendimento de um fisioterapeuta negro e tratado o profissional como neguinho, pretinho. Rafa, é isso mesmo? Exatamente, Stanley. Você deu a informação quase que completa, né? Essa senhora de 71 anos, então, ela fazia, né, ou ela faz fisioterapia numa clínica na zona sul de Belo Horizonte, no bairro de Lourdes, e ela se referiu a esse rapaz, o fisioterapeuta de 34 anos, como neguinho pretinho. Ela foi, então, encaminhada para militares da 4ª Companhia do 1º Batalhão, foram ao local, ouviram o relato do fisioterapeuta, 2 testemunhas, que afirmaram exatamente o que essa senhora disse, e a paciente, porém, negou que tenha usado a expressão e sugeriu que no atendimento do fisioterapeuta ele teria machucado o ombro dela, por isso que ela se irritou. Rafa, não cola não, mas te chamo daqui a pouquinho que aconteceu um episódio dantesco aí, horroroso, envolvendo um pouso de emergência. Mas como eu tenho outra pedrada para dar aqui, você aguenta um bocadinho aí na brocha. Beleza, combinado. Vem comigo, Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu hoje drogas e material utilizado no tráfico em Ibirité, na região metropolitana de BH. Entre o que foi recolhido, mais de 900 buchas de maconha. Na tela do alerta, vem comigo. Olá, Stanley. Olá, meus amigos telespectadores. Eu sou o Tenente Rodrigo, aqui do 48º Batalhão da Polícia Militar. Nós, aqui do 48º Batalhão, já temos realizado, já de alguns dias, um trabalho de repressão qualificada contra o tráfico de drogas. Então, na data de hoje, já monitorando essas atividades, esses diversos pontos de tráfico de droga, o nosso serviço de inteligência detectou um local onde estaria possivelmente acontecendo um intenso tráfico de drogas, inclusive esse local, alvo de bastante denúncia aqui já na área de Ibirité. E já de posse das características dos autores e do seu modo operante, realizaram a operação. É importante salientar que esse indivíduo abordado na data de hoje e preso, já com as imagens captadas aí, é um indivíduo considerado, devido às suas diversas passagens, um indivíduo de alta periculosidade. Ele tem 21 passagens pela Polícia Militar, sendo dessas 21 passagens, 5 por homicídio. Então nós tivemos êxito nessa prisão hoje, nessa grande operação. São 940 buchas de maconha, pinos de cocaína, dinheiro, 4 aparelhos celulares, balanças de precisão que os indivíduos usam para fazer o comércio das drogas. Então, assim, um grande serviço, porque aqui no 48º Batalhão é o lugar que ele escolheu errado para vir. Nós aqui trabalhamos com seriedade e com grande afinco. A nossa vontade agora e nosso intento é que esse indivíduo ele permaneça preso. Que ele possa agora, de uma vez por toda, já tendo demonstrado a sua impossibilidade de estar junto à sociedade, que ele possa agora ser flagrado e recolhido preso. Porque junto à sociedade, esse indivíduo não tem mais condição de ficar. Obrigado, Tenente, obrigado ao 48, obrigado ao comando do 48 pela confiança de entregar para nós um conteúdo como esse. Só quero dizer para você, meu brother, bandidão, você que tá assistindo a gente pelo Facebook aí, deixa eu te falar o que vai espera você aqui em Minas Gerais. Primeiro, vem com droga, o 48 mete a mão em você. Agora, se você fizer maldade com algum de nós, o que vai acontecer com você é o que aconteceu com os criminosos em Montes Claros. Vou nem chamar. É bandido morto na tela do alerta. Delícia, Thiago, na tela do alerta. Vamos lá. As imagens mostram a ação do bandido que chega para roubar os clientes no restaurante na madrugada de segunda em Montes Claros.
O PM Temístocles Machado da Fonseca Júnior, de 30 anos, que estava à paisana, se identifica e entra em luta corporal com o criminoso, que atira. O envolvido com o crime também foi baleado pelo PM e as marcas de sangue ajudaram nas buscas. Os autores estavam usando como veículo uma motocicleta. O modus operandi deles é de que os dois usam capacete, o da garupa é o que atua, não tira o capacete, é o que está armado e é o que dá ali a execução do assalto. O autor dos disparos e o comparsa se esconderam na casa que pertence ao cabo do Exército Brasileiro. No momento das buscas, Paulo Henrique Cardoso, de 21 anos, e Saulo Henrique Pereira, de 18, trocaram tiros com a PM. Baleados, eles foram encaminhados para a Santa Casa na viatura, mas morreram a caminho do hospital. Já dispararam contra as guarnições da PM, quebrando essa porta de vidro, então as guarnições acabaram alvejando, os autores. O cabo Ian Matheus Mendes dos Santos, de 22 anos, foi preso durante o serviço no batalhão do Exército em Montes Claros. A advogada nega o envolvimento do cliente nos crimes. Na saída da delegacia, Ian escondeu o rosto e não quis falar com a imprensa. A própria família já tinha detectado essa ligação desse combatente do Exército com algumas pessoas de índole duvidosa e já teria orientado a ele a parar com essa convivência, mas pelo visto ele não atendeu os conselhos dos pais. Como ele faz parte do Exército Brasileiro, ele está sendo conduzido preso para o Exército Brasileiro, ele vai responder na justiça comum pela associação criminosa que combinou com a morte do policial, mas também vai responder na parte penal e administrativa frente às Forças Armadas lá no Exército. Em nota, o 55º Batalhão de Infantaria do Exército lamentou o ocorrido e destacou que não compactua com qualquer comportamento que fuja dos princípios éticos e morais da sociedade. Carlos Henrique Siqueira, de 31 anos, e Dionis Pascoal Santos Silva, de 28 anos, também foram presos. 2 armas foram apreendidas. O corpo do soldado Machado foi velado em Montes Claros e o enterro será em Pirapora. O militar, esteja ele fardado ou não, de serviço ou não, ele tem essa entrega à sociedade. Naquele momento exato, o policial militar, pela sua natureza profissional, ele fez a devoção à sociedade e colocou em prática um dos momentos mais sagrados que nós temos, que é o juramento, quando ele entrega a própria vida em prol da sociedade. Então, naquele momento, ele estava protegendo a sociedade com sua própria vida. Minas Gerais, então deixa eu falar com vocês uma coisa. Nossa polícia está preparada para responder. Nosso judiciário está preparado para responder. O nosso Ministério Público está preparado. As nossas polícias, na verdade, elas estão preparadas para responder. Então, para você que é bandido e que está pensando em dar um pulinho aqui em Minas Gerais, aí eu tenho um recado para você. Bem? É o que você vai encontrar aqui. Não ouviu direito, não? Então, peraí. O recado que nós, mineiros, a população de bem, tem para você é esse, ó. É o que você vai encontrar aqui, irmão. Vamos sentar o dedo nesse dedo. Vem pra cá tirar farinha. Aqui, eu quero alertar vocês que hoje o alerta é de mais chuvas aqui em BH, tá, minerada? Mais chuvas. A gente sabe a dificuldade que é, a gente sabe como nós estamos sofrendo com isso aqui na capital, e não é de hoje, é de muitos anos de tudo isso. A Defesa Civil aponta que novas pancadas podem ocorrer a qualquer momento aqui na capital, como eu mostrei para vocês no princípio. Ontem, a Vilarinho ficou assim, ó. Ah, meu povo de Venda Nova. Debaixo d'água, Vilarinho ficou, né? Gente sendo resgatada, muito lixo sendo julgado, pessoal fazendo limpeza, enfim, mais chuvas previstas, apesar do céu estar bonitão assim, ó, vira de uma hora para outra, né? Milton Ribeiro! Minerada, vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar o meu intervalo, daqui a pouco eu estou de volta para você, com esse negócio do avião aí, pousou emergência, o que foi? Daqui a pouquinho eu conto, hein? Tchau, tchau. Dá o Rafa Martins. Quero papo com você não, velho. Chama daí. Fala comigo, chefão. Tem treta nessa bodega aí, né? Tem treta. Olha, um pouso de emergência foi feito, Stanley, na Suíça, na cidade de me fugiu agora o nome. Me fugiu o nome. Mas a história é a seguinte, o avião saiu dos Emirados Árabes com destino a Amsterdã. Sim. Aí tinha um passageiro lá que tava assim, ó. Solta aí, Tiagão.
Exatamente, Stanley. Aí ele foi soltando pum. Bora, Thiago! Ele foi soltando pum desde da decolagem do avião até o pouso de emergência na Suíça, Stanley. Por quê? Os passageiros começaram a se incomodar com aquilo, com esse som aí e com o cheiro. Começaram a brigar com ele. Aí, ó. Tá aí, ó. De Dubai para Amsterdã, tá vendo que beleza? Aí o piloto fez um pouso de emergência na Suíça, Stanley. Aí o camarada saiu, as irmãs dele foram com ele e não puderam mais voltar pro avião, viu? Eu queria só pedir. Isso foi só o gás, né? O Bolosco veio depois. Rafa, o pessoal tá almoçando, velho. Não, o Catibolosco. Entendi. Aí, o Carlinho tá assistindo a gente, o Luiz Eduardo, o Zeca, o Doutoral. Você vai encerrar o programa com isso? Uai, você que sabe. Entendi. Solta aí, Thiagão. Pô, mas não tem nada por aqui, mas é cheiroso. Tchau, Rafa! Gostoso, um que escapole. Tchau, Stanley. Eu amo você, Minas Gerais. Até amanhã.